Bom, várias frentes aí, né? Essa é uma reportagem que tratou de vários assuntos. Primeiro, os advogados, eles não saem de um caso só porque, por um motivo. Então, Valfrido Vardi é contra fazer delação. Então, ele saiu porque ele é contra fazer delação, ou seja, Daniel Vorcar está negociando uma delação. Isso é uma possibilidade. Agora, advogados também gostam de receber honorários. E quando um banco como o Master está com os bens bloqueados e não pode pagar a conta, advogados também podem sair porque não estão recebendo. Olha, não vou ficar trabalhando no êxito, não vou ficar trabalhando no sucesso, na possibilidade de que lá na frente você vai me pagar. Não dá, não vou. Também existe essa possibilidade. Em alguns casos, os advogados deixam as causas porque não estão recebendo. Então, significa que o Daniel Vorcaro fará uma delação premiada? Está conversando sobre delação premiada? Então, para o advogado sair por causa disso, é porque a conversa está avançadíssima. Está avançadíssima? Ou é uma carta que fica na mesa, que fica na mesa, que fica na mesa e vai ficando na mesa? Isso é uma questão. O ministro Dias Toffoli, ele está com o nome na boca do sapo. É um inferno. Fico imaginando ele acordando de manhã, abre os jornais, os sites, liga a Band News FM, liga na Band News TV e é pancada, Dias Toffoli para cá, Dias Toffoli para lá. Hoje, os irmãos de Dias Toffoli, não sei o que, do resort que tem no interior de São Paulo, foram na casa do irmão, a mulher estava lá, falou, não tem nada a ver com isso, vive essa vida modesta aqui, tu mora nessa casa, não é sócio do Taiaiá, do Toioió, seja lá o que for. E aí, então, fica no ar que talvez seria o Toffoli e ele vai pro... Você imagina, você é o Toffoli e tem o seu nome, dizendo que você é o dono do Tuiuiu, Taiaiá, depois diz que você decretou sigilo, depois fala que você viajou com o advogado do Master no jatinho. Quer dizer, você já é um porcalhão, né? Você é um porcalhão. Então você fala, pô, eu sou um porcalhão. Os caras estão me apresentando como um porcalhão. Até ontem eu era ministro supremo. Era bacana. Fui presidente do Supremo. Agora eu sou um porcalhão. Aí você imagina. Aí chega o Edson Fachin de férias e fala, vamos falar sobre código de ética. Você, pô, peraí, eu sou um porcalhão agora. Aí você vai falar de código de ética. Você pode imaginar a cabeça do Toffoli, né? Claro, certos cuidados ele talvez pudesse ter tomado antes. Mas que o nome dele está na boca do sapo e que a imagem dele está ruim, não preciso eu dizer isso, né? Ele sabe disso. Aí, ele está diante de um processo, com um processo na mão, em que ele resolveu tomar uma série de medidas que são diferentes das medidas que foram tomadas por ele mesmo e até por outros ministros em outros casos. Isso só guarda uma semelhança, que é a condução do inquérito das fake news, que é a concentração, que é retenção de tudo. Eu cuido, eu mando, eu defino o perito, eu defino o prazo, a oitiva vai acontecer no prazo que eu defini. Ou seja, o processo, ou o devido processo, envolve investigação da polícia, denúncia e acompanhamento do Ministério Público, supervisão e julgamento da Justiça, no caso do Supremo Tribunal Federal, no caso o relator Dias Toffoli. E aí ele resolve fazer o serviço dos outros. Como a Constituição ela é clara, mas ela também ela é um pouco turva para que as fronteiras não virem facas e sim seja uma integração, dá para você enfiar o pezinho na área do outro. E toda vez que você enfia o pezinho na área do outro, você cria um conflito. Essa gestão de conflitos é parte do jogo do poder, em que delegado, procurador e magistrado se entendem. Agora, quando o magistrado resolve distribuir, à base da canetada, instruções que deveriam ser da alçada do delegado, instruções que deveriam ser da alçada do procurador, aí fala, pô, mas por que ele está fazendo isso? Aí vem o resort, onde ele vai, que os irmãos seriam sócios e que foi comprado pelo cunhado do Daniel Vorcaro e ele viajou com o advogado do Banco Master e ele é o relator do Master. Então está tudo explicado. Peraí, se está tudo explicado, o que está no ar é que a gente está dizendo que o Dias Toffoli
mais do que com uma imagem ruim, está agindo por uma motivação delicada. Então é uma acusação muito grave que se faz contra um ministro da Suprema Corte. Mas é muito grave. E se o Dias Toffoli tem amor próprio, e aparentemente ele tem, ele deveria tomar uma providência. Falar, se explicar. Não é se explicar, olha, mostrar conta de luz, não é essas coisas. Mas ele deveria dar uma satisfação à sociedade. Deveria dar uma satisfação à sociedade para que a gente fique seguro de que no Supremo Tribunal Federal tem alguém ali que a gente, como sociedade, colocou por vontade do presidente e do Senado e que trabalha direito, mas que, por falta de informação, por evidências ruins, fica no ar um cheiro ruim, sabe? Aquele cheiro de enxofre, de coisa queimada. Por que ele não aparece e fala? Ah, não, eu só falo nos autos. Só falo nos autos. Tá bom, então mantém esse hábito. Só falo nos autos, só falo nos autos. Eu não tô falando para ficar saindo por aí, que nem saiu o Barroso, falando pelos os quatro ventos. Não. Não é para ficar dando entrevista. Vou dar entrevista toda hora, aparece no batizado de criança. Não é isso que eu tô falando, mas a imagem dele, ele é o maior interessado em preservar. Por que ele não faz nada, não fala nada, não se coloca? E sobre estar no Supremo, é evidente que está na cara que esse processo, a presença de um deputado, a não ser que o deputado citado seja o grande personagem, o verdadeiro dono do Banco Master, ele é um personagem lateral. Se ele é um personagem lateral, faça-se a investigação em todo o personagem lateral no Supremo e mantém a análise da fraude, das denúncias de fraude, gestão fraudulenta, organização criminosa, toda aquela bagunça lá do Master, na Justiça Federal. Em 1995, já citei aqui, o Brasil testemunhou a quebra de um banco chamado Banco Econômico. Era um banco importante na região Nordeste. Nasceu na Bahia, família Calmon de Sá, família tradicional, Ângelo Calmon de Sá, importante, foi político, ligado aos políticos baianos, Antônio Carlos Magalhães, muito amigo do Ângelo Calmon de Sá. Era uma turma. E aí o banco sofreu intervenção. Estava muito mal o Banco Econômico. E nas investigações apareceu uma pasta, chamada Pasta Rosa. Nem sei se ela era rosa, mas ela ganhou o apelido de Pasta Rosa. E dentro dessa Pasta Rosa, naquela época, o dentro fazia sentido, porque hoje é o arquivo, e o arquivo não é nem rosa nem nada, é do computador. Mas não tinha. E aí na Pasta Rosa apareceu o nome de vários políticos. Quando eu falo vários, é dúzias de políticos que estariam recebendo apoio político, vamos desejar que tenha sido isso mesmo, apoio político financeiro para a campanha. Mas eram dúzias. Políticos, assim, quando eu falo políticos, governadores e ex-governadores, ministros de Estado, deputados federais, senadores. Então é gente, não é com foro por prerrogativa de função, com foro por prerrogativa de vida. Eles eram tudo, era a política. Tinha lá dúzias deles. O que fez o Supremo Tribunal Federal? Pegou a Pasta Rosa para ele e manteve a investigação do Banco Econômico, porque é evidente que o Banco Econômico não vivia disso, é evidente que o Banco Master não vive desse deputado federal da Bahia, que de repente prestou um serviço lá, sabe-se lá, que se investigue. Aliás, se forem investigar a fundo realmente as relações políticas do Banco Master, vão chegar não a um deputado da Bahia, né? Vão chegar a muitos políticos. É notório isso. Resta saber que tipo de relação ele tinha, né? Pode ser de amizade. Levava os políticos para conversar, dava uns vinhos para eles e tal. E se ficar nisso não tem problema, né? É feio, mas não pode ser ilegal. E deixaram o Banco Econômico sendo investigado pela Justiça Federal. Por que não isso? Imediatamente. Isso já vai ajudar muito o Dias Toffoli. Ele terá feito um bom serviço, sai disso e, vamos combinar, tem que recuperar a imagem dele. Se ele tem o que falar que possa ajudar a sociedade a voltar a confiar na honestidade, porque isso que é importante. Ninguém pode desconfiar. Você pode desconfiar
e pode criticar e pode reclamar das decisões de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo bem, não tem problema. Você não precisa concordar com o que ele fez. Você pode criticar. Agora, quando é a honradez, como é que um ministro, isso vale para o Alexandre de Moraes, como é que um ministro da Suprema Corte permite, e eu não estou falando permite para dar uma canetada aí, prisão, busca e apreensão. Não. Como é que ele permite que o nome dele seja associado a coisas ruins, negativas, do ponto de vista moral, e não faz nada para defender? Como pode o Alexandre de Moraes ficar lendo que a mulher dele fechou um contrato de 130 milhões de reais o maior contrato da história do direito desde Cabral? E tudo bem. Tudo bem, eu não tenho que dar satisfação porque eu sou ministro supremo. Ok, não dê satisfação, não fale nada. Vai comprometendo a sua própria imagem. Vai comprometendo a imagem do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver onde isso vai dar. Porque não é bom. Não é bom que a instituição, não vou dizer que é a mais importante, porque as instituições elas são todas muito importantes, mas o Poder Judiciário é o último refúgio da sociedade quando seus direitos estão sendo agredidos. E a Suprema Corte brasileira, a última etapa do último refúgio. Aí você sabe que tem lá 11 pessoas, agora 10 porque ainda não escolheram o 11º, está indicado, mas ainda não aconteceu nada. Você não pode imaginar que um daqueles pode se mover por qualquer motor que não seja a busca e a prática do bom direito. E eles acham que tudo bem ficar com o nominho ali na boca do sapo. É muito estranho, é muito estranho. Fica aqui a reflexão.